Olá, bem-vindos ao Paranormal Tuga. Eu trago-vos este vídeo e vou ser muito breve para sentar com enrolações, porque, sendo verdade, o que eu vou mostrar aqui é um marco histórico na humanidade e além fronteiras da nossa imaginação. E quando eu falo além fronteiras, falo além do nosso planeta. Eu estive aqui no YouTube a ver alguns vídeos e caiu-me um vídeo do Paranormal Experience, do canal Paranormal Experience. Já agora um abraço ao Guru e ao Sherminator, ao Ale. E quando entro no vídeo e vejo o título, interessou-me bastante, porque, se for verdade, como eu digo, é um marco histórico na humanidade. O que é que tem o vídeo? O vídeo traz uma fonte do próprio Paranormal Experience, do Ale, neste caso, que é um ex-militar dos Estados Unidos, e que dá o seu depoimento através, por e-mail e por escrito, em que o que vamos ouvir é uma tradução por IA, não é? Por inteligência artificial, feita pelo Ale, para nós percebermos o que ele escreveu para ele. E se for verdade, realmente há um indivíduo que tem sido injustiçado até hoje, que é o Bob Lazar. Bem, eu vou-vos deixar para já com a parte em que é exibida esse trecho do tal militar, a informar e a dizer o que é de seu conhecimento no que está a passar em Nova Jersey e pelos Estados Unidos, e depois vou dar no final o meu parecer, ok? Então ficamos aí com o trechozinho do Paranormal Experience. De Harkin. Fui um oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos até alguns anos atrás. Hoje, dedico meu tempo a estudar fenômenos que a maioria dos cidadãos prefere ignorar ou classificar como fruto de imaginações férteis. Chamados de drones, ou conhecidos como UFOs, nas últimas semanas têm cruzado os céus de New Jersey e outras regiões do país. Eu sei que vocês viram as imagens circulando na imprensa e na internet, aquelas luzes estranhas cortando o ar em padrões não convencionais, manobras impossíveis de serem executadas por aeronaves comerciais ou mesmo por caças de última geração. Muitos de vocês se perguntam, seriam esses objetos de outro mundo? Tecnologia inimaginável desenvolvida em hangares secretos? Bem, a verdade, meus amigos, é mais complexa do que um simples sim ou não. Durante meus anos no serviço militar, tive acesso a informações classificadas que muitos considerariam irreais. O governo americano não apenas encontrou artefatos alienígenas ao longo das décadas, mas também teve contato direto com raças extraterrestres dispostas a uma espécie de troca tecnológica. Sim, houve acordos, barganhas seladas fora da vista do público. Negociações silenciosas que renderam à nossa nação fragmentos de ciência que sequer compreendíamos completamente. Aqueles objetos voadores que vocês estão vendo agora, alguns capturados por câmeras amadoras, outros por drones de vigilância e até por satélites civis, são, em grande parte, resultado de engenharia reversa de material alienígena. O programa secreto americano vem testando essas naves há anos, ocultando-as sob projetos fictícios e operações de fachada. O que vocês testemunharam nas últimas semanas não é mero acaso, é um teste deliberado, quase um experimento social. Eles querem avaliar a reação do público, a capacidade do cidadão comum de digerir algo tão incrivelmente distante do nosso paradigma tecnológico. Também estão de olho na resposta das forças de segurança de nível mais baixo, homens e mulheres fardados que ainda desconhecem o verdadeiro alcance do que se esconde nos hangares secretos. É um estudo sobre o fator psicológico, sobre até onde a mente humana pode se expandir para compreender o desconhecido. Para cada OVNI filmado, há pelo menos outros 6 que permanecem ocultos, camuflados por tecnologias de invisibilidade, drones de guerra eletrônica e estratégias de desinformação. Esses 6 invisíveis são a verdadeira ponta da lança. Modelos mais avançados, réplicas mais fiéis ao maquinário extraterrestre. O que vocês veem é apenas a superfície, a fachada cuidadosamente escolhida para provocar discussão, medo, curiosidade. É um jogo de xadrez psicológico em que nós,
meros espectadores, somos as peças menores, desviando a atenção do verdadeiro tabuleiro de operações. Me chamem de louco, chamem minha fala de fantasia conspiratória. Estou ciente de que isso soa absurdo, mas saibam, não procuro convencer ninguém. Já estou longe das obrigações de jurar segredo, de manter a linha oficial. Quero apenas compartilhar o que meus olhos já viram, o que meus ouvidos escutaram sussurrado em corredores sem janelas. Estamos diante de uma virada de chave na nossa compreensão do cosmos. Essas máquinas não apenas cruzam os céus, elas atravessam a fronteira do nosso entendimento, nos convidando, de certa forma, a evoluir mental, espiritual e tecnologicamente. Não se enganem, o exército não irá abater, nem sequer tentará derrubar esses objetos voadores. Por quê? Porque se trata de tecnologia proprietária dos Estados Unidos, desenvolvida a partir de acordos e trocas que se mantêm nas sombras. Essa é a prova mais contundente das minhas afirmações. Nenhuma nação soberana permitiria tão passivamente que objetos não identificados cruzassem seus céus impunemente, sobrevoando cidades e gerando questionamentos. E prestem atenção ao comportamento das autoridades e dos órgãos secretos que têm conhecimento da agenda. Eles manterão uma calma estudada, uma tranquilidade quase perturbadora. Diante dos repórteres mais agressivos, vão encolher os ombros, oferecer sorrisos amarelos, forçar um ar de desdém. Podem até ridicularizar a situação, fingindo-se desinformados, assumindo publicamente uma posição patética ao dizer que não sabem do que se trata e que estão diante de um fenômeno inexplicável. É uma estratégia, a negação da própria razão de ser das agências que, em teoria, existem para garantir a segurança nacional. As informações que possuo indicam que o projeto está intimamente ligado ao desenvolvimento de drones não tripulados, equipados com sofisticados sistemas de camuflagem que os tornam virtualmente invisíveis aos sensores convencionais. Esses aparatos utilizam algo que se poderia chamar de energia do ponto zero para criar uma bolha externa, um campo envolvente capaz de manipular as flutuações quânticas do ambiente eletromagnético. Dessa forma, reduzem ao mínimo a resistência atmosférica e a influência da gravidade, permitindo manobras e acelerações que desafiam a física que conhecemos. Em outras palavras, esses dispositivos não estão apenas flutuando, estão literalmente redefinindo as leis que julgamos infalíveis. A operação é conduzida por inteligências artificiais militares de última geração, desenvolvidas sob segredos rígidos. A missão dessas IAs não se limita a voar sem serem detectadas. Elas mapeiam rotinas humanas em múltiplas camadas, criando padrões comportamentais, detectando fluxos de vida. Ao analisar minuciosamente o cotidiano de cidades, bairros e comunidade, essas inteligências constroem uma espécie de cartografia preditiva do comportamento humano. Tudo isso tem um nome: controle. Imagine a imensa base de dados que está sendo compilada, horário em que acendemos a luz, a frequência com que visitamos mercados, o padrão de deslocamento para o trabalho, as rotas de lazer, os sinais de rádio que consumimos, as crenças religiosas, etc. Tudo isso é coletado e analisado em tempo real. A partir desse imenso lago de informações, a máquina não apenas entende a nós, mas pode também induzir mudanças. Essa é uma ferramenta de engenharia social em escala jamais vista, um laboratório vivo no qual a fórmula da realidade é constantemente reescrita, testada e ajustada. Induz-se falha em uma rede elétrica de um shopping, por exemplo, confunde-se a mídia, observa-se a reação, registra-se a mudança no padrão de consumo ou na crença religiosa de um grupo. Cada movimento torna-se um dado precioso, um passo a mais na criação de uma matemática do controle humana. Assim, a população se torna um grupamento de números, gráficos e estatísticas, prontas para serem manipuladas pelos detentores dessas tecnologias. Deixem-me dizer o que ocorrerá a seguir. Primeiro, eles começarão a direcionar a narrativa, alegando que a origem desses drones é marinha, que emergem dos oceanos e se aproximam pelas costas oceânicas. Esse artifício serve para desviar o foco das bases em terra firme e das instalações subterrâneas espalhadas pelo território. É um estratagema clássico, criar um novo palco, deslocar a atenção do público e da imprensa para o mar, um ambiente mais difícil de investigar e menos acessível ao cidadão comum. Depois, naves maiores aparecerão próximo às costas do ZEOA, pairando imóveis por dias, sem emitir ruído, calor ou vibração.
Permanecerão estacionadas a cerca de 700 metros da margem, afastadas o suficiente para não gerar pânico imediato, mas próximas o bastante para causar impacto visual e psicológico. Em seguida, os militares virão a público afirmar que essas naves não são hostis e que mantêm um contato próximo e cooperativo com elas. Nesse ponto, a mensagem se tornará clara para o resto do mundo. Os Estados Unidos estão alinhados com uma força tecnologicamente superior, seja real ou encenada, e o recado para as nações adversárias é cristalino. Há um arsenal de conhecimento além do humano ao lado de Washington. É uma espécie de manifesto silencioso, um tabuleiro de xadrez no qual peças invisíveis se movem conforme a estratégia geopolítica. Não se trata da chegada de uma nova civilização extraterrestre, nem do contato em massa que muitos sonharam nos fóruns conspiratórios. Estamos, isso sim, testemunhando um grande espetáculo de tecnologia americana, fruto de décadas de estudos, engenharia reversa e, quem sabe, parcerias obscuras com inteligências exteriores ao nosso planeta. É como se estivéssemos na aurora de uma nova corrida armamentista, mas desta vez influenciada abertamente por conhecimentos que não nasceram na nossa civilização. Tudo isso tem um componente mais profundo, meus amigos, que ultrapassa a mera manipulação política. É um teste de compreensão da mente humana, um desafio existencial. Estamos sendo pressionados a transcender nossa visão limitada daquilo que chamamos de ordem mundial. Ao se acostumar com essas naves, ao aceitar sua presença e integrá-las na nossa psique coletiva, a sociedade talvez seja impulsionada a um novo patamar de consciência, de entendimento do que significa ser parte de um universo repleto de inteligências distintas. Mas não se iludam, a manipulação é real, a camuflagem é densa e a verdade oficial jamais será entregue em um pacote simples. Acredito, porém, que aqueles que enxergam além da cortina de fumaça perceberão o momento histórico em que vivemos. É o despontar de uma era em que as fronteiras entre o que é humano, o que é alienígena e o que é política estratégica se misturam em um complexo de intrigas e manipulação. Isso é tudo que posso dizer, por ora. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O resto, meus amigos, é silêncio daqueles que querem nos manipular. Ora bem, primeiro de tudo, não sabemos até que ponto. Não é descredibilizando, lógico. Nós temos de ter aquele pé atrás sempre, infelizmente. Eu até posso estar a ver aqui uma nave agora e se calhar não pode ser verdade. Enfim, primeiro de tudo, nós não sabemos até que ponto é que a fonte que contacta o Ale, o próprio mesmo saiba se realmente ele foi um ex-militar ou não. Aquilo tem sido como ele estava a explicar, como ele explicou. Para quem quiser ver o vídeo todo, porque eu não meti aqui no link que eu vou deixar, para vocês assistirem, se quiserem. Mas ele dá a entender que só se falam há meses por e-mail ou por WhatsApp. Ok, tudo bem, eu também posso me fazer passar por um americano e começar-lhe a mandar cenas, ele acredita e começamos a trocar mensagens e coisas. Esse é o primeiro ponto. Mas, se for mesmo verdade aquilo, não é? Vamos estar sempre com o pé atrás. Se for mesmo uma informação verdadeira que é um ex-militar, como eu já tinha dito anteriormente, há um senhor que tinha razão, não é? Porque diz que trabalhou na área 51 em energia, em OVNIs, a fazer engenharia reversa. Se for verdade, está aí agora. Agora, outro ponto. Então, como é que se explica, que já saiu nos noticiários, para quem está desatento, como é que se explica os avistamentos cá em Portugal? Ou noutros países na Europa, aqui na Europa. Ou na Rússia até pode ser drones, pronto. Mas não interessa. Como é que se explica o avistamento em outras partes do mundo? Então, espera aí. Se for engenharia reversa feita pelos Estados Unidos, os Estados Unidos estão a invadir o espaço aéreo desses países? Não me acredito. Será que os avistamentos que estamos a ver noutros países são mesmo eles mesmo? Os ditos extraterrestres? Porque é assim, se for os Estados Unidos, estão a cometer uma ilegalidade, estão a invadir o espaço aéreo de outro país, pode ser considerado um ataque. Pensem bem, que não foi isto que foi dito
ou que não foi pensado nesta situação aqui do Paranormal Experience. Não se falou nisso. Mas fica aqui a dica. Né? Então os Estados Unidos dizem que foi engenharia reversa por parte deles a naves extraterrestres. A partir das naves que capturaram, com certeza, ou como este senhor disse, o ex-militar, com acordos entre formações extraterrestres e os Estados Unidos, trocaram galhardetes e estão e fizeram e permitiram que eles fizessem engenharia reversa. Então, mas e nos outros países que está a aparecer também? Idênticos, iguais. Como é que explicam? Então é os Estados Unidos? São os Estados Unidos que pode ser um gatilho para uma... Também não queria ser tão coisa, mas a Terceira Guerra? Não. Portanto, pensem bem, porque lá está, é como eu estava a dizer, será que este senhor, que ex-militar, disse tudo? Será que é mesmo uma fonte confiável? O Ale diz que sim. Pensem, fiquem a pensar. Bem, eu fico por aqui. Havia muita coisa para dizer, mas talvez num próximo vídeo. Inscrevam-se no canal, deixem o vosso like, comentem também. Somos um canal pequeno, vemos cá de vez em quando, mas não podia deixar, se for verdade, como eu tenho dito, um marco histórico na humanidade. Portanto, queria deixar aqui registado também no Paranormal Tuga. Fiquem bem, abraço aqui de Portugal, até ao próximo vídeo.